Oi, turminha, tudo bem? No último vídeo nós falamos sobre o circo, né? Então vamos retomar aqui, só para vocês lembrarem, nós falamos sobre o circo, vimos o vídeo do Circo de Soleil, a gente viu a história do circo, do Frederico Fellini, né? Como nasceu aí o circo moderno, certo? E aí agora nós vamos falar sobre um outro circo, um outro tipo de circo, que é o circo máximo romano. É um lugar que existiu há 4.000 anos atrás e que era usado para divertir as pessoas. Então, esse material aqui eu coloquei as páginas da apostila. Esse material está na página 6 da apostila de vocês e está escrito como título Circo há 4.000 anos, ok? Então vamos conhecer um pouquinho aí sobre o circo máximo. Então, o circo tem raízes muito antigas. Além dos gregos e egípcios, civilizações como a indiana e a chinesa também praticam algumas das formas dessa arte há pelo menos 4.000 anos. Então, todos esses povos, eles tinham alguma ligação, alguma apresentação ou alguma encenação que relacione ao circo, ok? A palavra circo, porém, como espetáculo destinado como espaço destinado a espetáculos, é um pouco mais recente. Então, surgiu na Roma antiga há cerca de 2 séculos antes de Cristo, ok? A civilização romana construiu o famoso Circo Máximo antes do século II, tá? O século II é antes de Cristo, estruturado em forma de U. Suas principais atrações eram as corridas de cavalos, de bigas, para vocês entenderem, era uma espécie de carroça puxada, tá vendo? De um homem só, olha, só cabia uma pessoa puxado por 1, 2 até 4 cavalos, tá? E era dentro desse circo máximo que tinha, né, esse formato de U, tá vendo, ó? Que os cavalos e as bigas, as corridas aconteciam, como nessa pintura que a gente consegue ver as pessoas torcendo. Essas pessoas estão naquela parte do centro onde ficavam os obeliscos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E a plateia, ó, ao redor, como no Coliseu tem a arquibancada, aqui no Circo Máximo também tinha, ok? Então, essas corridas de biga, ela acontecia no circo máximo. Ir ao circo era uma diversão para o povo, que comparecia em massa, tá? Ninguém pagava para estar lá, era aberto. O circo máximo, por exemplo, podia receber até 150 mil pessoas. Muitas cidades do interior do Brasil não têm sequer a metade dessas pessoas, ok? No entanto, esse espaço foi destruído por um grande incêndio. A partir de 80 depois de Cristo, aí Cristo já tinha nascido, tá? Os eventos que ele abrigava passaram a acontecer no Coliseu. Então, depois que o Circo Máximo pegou fogo, eles construíram e terminaram o Coliseu, tá? Até hoje, que é o cartão postal da cidade de Roma. Vamos entender um pouco o que era então o Circo Máximo antes de eu terminar a leitura da apostila. Então, o Circo Máximo, ele era assim, ó, como nesse vídeo. Ele era todo decorado com estátuas, colunas romanas. Tá? Era algo fenomenal, imenso, gigantesco, que ficava no centro de Roma. Então aqui no centro a gente tem essa parte reta onde ficavam os obeliscos que vieram lá do Egito. Foi retirado do Egito e trazido para Roma. Tá? A arquibancada, que cabia 150 mil pessoas. Tudo feito de pedra e feito para fazer com que as pessoas se divertissem, tá? Então, de cima, esse era o Circo Máximo.
E eu vou mostrar para vocês, olha, outro vídeo bem legal. Esse mostra como o circo máximo, olha aí, mostrando Roma, o Coliseu do lado, toda a parte do Fórum Palatino Romano, que vocês já viram história, e aí o circo máximo. Olha o tamanho dele. Tá? E aí vai mostrar novamente a estrutura e até o momento da destruição. Então ele ficava entre as colinas e tinha uma estrutura muito bacana. Hoje como é, tá? Coliseu, hoje o circo máximo é esse monte de terra, como se fosse um parque. Ó, é desse jeito hoje. Como ele era. E ele foi destruído por um incêndio, tá? Destruiu todo o circo máximo e o que estava ao redor dele. Então é bem interessante a gente ver, né, a estrutura, como ela era gigantesca, e tudo isso preparado pelo imperador para agradar as pessoas, tá? Então, lá faziam parte do espetáculo, além das corridas de cavalo e das corridas de biga, também faziam parte do espetáculo a luta de gladiadores, tá? Gladiadores eram escravos que eram fortes e que eram levados para lutarem até a morte. Então, às vezes eles lutavam entre eles e às vezes eles lutavam com animais selvagens. Então, com tigres, leões, panteras, tá? E até mesmo reconstituições de batalhas. Então, Roma participava das batalhas e vencia, então eles simulavam aí as batalhas, e gente, com morte de verdade. Porque eles tinham muitos escravos, tá? E aí eles colocavam essas pessoas para serem mortas. Os romanos se divertiam com isso, era a diversão da época, ok? Quem financiava as apresentações era o Estado romano. Nesse momento da história de Roma, por volta do século II, depois da vida de Cristo, havia uma grande desigualdade social. Então, alguns poucos ricos detinham o poder, enquanto a maioria da população vivia na miséria. Então, a maioria do povo romano era pobre, faminto, tá? Necessitado. Para manter os mais pobres sob controle, para que eles não se rebelassem contra o Estado romano, tá? Contra os ricos, e criassem grandes revoltas, tá? Principalmente contra o governo, os poderosos ofereciam, além da distração com os leões, com as corridas, com as simulações de guerra, tá? Proporcionada pelo circo, eles também davam gratuitamente para as pessoas trigo, tá? Trigo é pão, farinha, ok? Para quase 200 mil pessoas todos os dias, ok? Essa ação ficou conhecida como a política do pão e do circo. Então, quando a gente fala, virou bagunça, pão e circo, quer dizer o quê? Tá te alimentando e tá te agradando, porque quer alguma coisa, ok? E com algumas atualizações pode ser encontrado até hoje em nossa sociedade. Muitos políticos ainda dão alimento, dão distração para encobrir aí a realidade, ok? Ou para dominar o povo. Roma por volta do século... Desculpa, gente, acho que ficou um pouco cortada a minha imagem. Que era... Era isso mesmo. Acabou repetindo, né? Então, aqui.
Hoje é porque eu corto as imagens para pôr aqui, mas eu acho que dessa vez eu fiquei um pouco torta. Então, hoje resta pouco do antigo Circo Máximo. Entretanto, sua grande área de gramado, aproximadamente 610 metros a 190, né, continua a divertir os romanos sendo palco de shows e festividades. Um parêntese aqui, ok? Essa foto que a apostila de vocês colocou como um grande gramado verde, né? Ela não é o Circo Máximo, ok? Não é o Circo Máximo. Essa imagem ela tá errada. Ela não é o Circo Máximo, tá, Romano? Isso aqui é uma estrutura que fica dentro do Fórum e do Palatino Romano. A gente sobe aqui, ó, vem aqui nessa lateral. Eu fui pensando no Circo Máximo, pensando nessa imagem da apostila que eu já tinha trabalhado 2 anos com ela, e eu fui buscando essa imagem. Quando eu cheguei lá, eu me dei conta de que não era realidade. Essa imagem não é do Circo Máximo, tá? Tem um equívoco de apostila, tá, gente? Essa imagem faz parte de uma estrutura que ficava dentro do Fórum do Palatino Romano, não é o Circo Máximo. A imagem original do Circo Máximo é essa que vocês, que a gente mostra para vocês, que tem o círculo, quer ver? Eu vou colocar ela aqui novamente no vídeo para vocês verem. Vou retomar o vídeo. A imagem real de como hoje é o Circo Máximo, tá? Não é essa imagem da apostila, infelizmente teve um equívoco aí, tá? Talvez por ser um campo aberto e verde, mas não é. A imagem original do Circo Máximo é essa que vai aparecer no vídeo. Vou mostrar para vocês. Ó, deixa eu fechar aqui. Ó, olha só. Aqui dá pra gente ver direitinho o que eu tô falando pra vocês, tá? A imagem da apostila é essa aqui, ó. É essa que tá aqui. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Espero que dê pra ver o meu mouse. É a que tá aqui no gramado. Essa estrutura toda comprida aqui de terra e que às vezes é toda gramada, no dia que eu fui ela estava toda gramada. É cheia de grama, né? Toda cheia de grama. É essa que é o Circo Máximo, tá? Então aqui era um local aberto que a gente consegue ver o Circo Máximo. Mas o Circo não era lá, tá? Ó, para aqui, ó. Ó o Circo Máximo aqui, tá? Aquela estrutura era um campo, olha lá dentro. Então é dentro do Fórum do Palatino e não o Circo Máximo. O Circo Máximo é esse. Se você olhar na apostila de vocês, vocês vão ver que tem uma diferença. Aqui ao redor dele não tem essas estruturas, tá? Então tem um equívoco aí na apostila, ok? Então eu preciso que fique muito claro para vocês isso, tá? Para ficar bonitinho, certinho na cabecinha de vocês o que de fato é, tá bom? Então é um equívoco, realmente isso acontece. Às vezes a apostila, né, ela é projetada por alguém, porém a parte de imagens ela é feita por outras pessoas. E aí acaba realmente tendo uma confusão, tá? Essa não é a única confusão que nós vamos ter nessa apostila, mas eu mostro para vocês quando chegar a próxima. Infelizmente é um erro e é o meu dever mostrar para vocês o que tá certo, tá? Então, o círculo máximo é essa parte enorme que tá aqui, e não aquela pequenininha verde que tá lá dentro, ok? Bom, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Circo Máximo. O nosso próximo vídeo vai ser maior do que esse, vai ser um vídeo mais longo, então por isso que eu fiz o vídeo do Circo Máximo pequeno, para ficar bem claro para vocês o que é. Na internet tem muito vídeo, tem muita coisa legal sobre o Circo Máximo, tem bastante reconstruções e reconstituições como as duas que eu mostrei para vocês. Espero que vocês pesquisem, que vocês gostem, tá? É uma nova ideia para vocês terem de o que é um circo. O circo vem inspirado daí, tá? Depois daí ele passa pela comédia dell'arte, que é onde usa máscaras, apresentações, até chegar ao circo moderno, que nós vamos também falar sobre ele nas aulas para frente, ok? Mas de Circo Máximo, por enquanto, é isso. Era muito interessante.
e triste ao mesmo tempo, porque muitos escravos foram mortos, milhares de pessoas foram mortas dentro de um circo máximo, assim como outras milhares foram mortas dentro do Coliseu, e que vai ser o nosso próximo tema. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o Coliseu, ok? Um beijão e até a próxima aula.